Oi, viajante, tudo bom? Você já teve que bater um pênalti decisivo na final de um campeonato? Você já foi o último a votar numa decisão que estava empatada? Seus amigos estavam brigando e pediram para que você desse sua opinião sobre quem estava certo? Pois é, viajante, nossa conversa de hoje é sobre essa tensão da expectativa que as outras pessoas colocam sobre nós. E hoje, quem está aqui com a gente é o Lucas. Seja bem-vindo. Olá, Gabi, boa tarde. Muito obrigado. Prazer estar aqui na estação 316. Eu sou professor de inglês, fiz faculdade de Relações Internacionais, mas antes de todas essas coisas, eu tinha uma banda de rock. Sim, eu me identifico com essas situações de tensão, porque eu me lembro, na primeira apresentação que eu fiz, eu fiquei muito nervoso com a reação que o público poderia ter do que seria apresentado e principalmente se eu iria errar. Foi bem difícil. Que legal, Lucas. Não sabia que você tinha uma banda de rock. Mas, então, viajante, essa questão de se sentir pressionado ou de tentar atender às expectativas dos outros nos acompanha em várias situações ao longo da vida. Quando a gente está terminando a escola, é muito comum sermos questionados sobre o vestibular, sobre a carreira que vamos escolher, sobre a carteira de motorista, sobre o emprego e por aí vai. É verdade, Gabi, mas não para por aqui. Também nos questionam sobre relacionamentos amorosos, namoro, casamento e filhos. Quando começamos a trabalhar, também sentimos essa pressão de atender às expectativas do chefe, e quando mudamos de cargo, os colegas de trabalho ficam atentos, observando nossas ações. É tipo quando um time contrata um jogador novo e todo mundo fica naquela expectativa do que ele pode fazer. Ou quando o artista lança uma música nova ou anuncia um novo show. Ou ainda quando aquele streaming anuncia a produção de uma nova série. E quando entra um professor novo na escola, no lugar daquele que a gente amava tanto, será que ele vai ser igual? Pois é, viajante. Vamos conversar sobre quais os riscos e cuidados quando a gente coloca a nossa identidade naquilo que os outros esperam de nós. Não sai daí, hein? A gente espera que você fique um pouco mais. Viajante, a gente já falou do filme da Disney Encanto no episódio 63, depois confere lá. Mas volto a citar porque me lembro da personagem Isabela, que sustentava uma aparente vida perfeita porque era isso que as pessoas esperavam dela. Também me lembrei de uma entrevista feita com o ex-jogador Kaká, que vamos deixar aqui na descrição. Ele comenta como é que foi o processo de atender às expectativas dos clubes onde jogou. Sim, Gabi. Quando nos vemos nessas situações de pressão, a gente começa a sentir ansiedade, nervoso, medo, vergonha e outros sentimentos que podem levar até a efeitos físicos no corpo. Tudo isso acontece porque consideramos como muito valiosa a opinião das outras pessoas. A Bíblia chama isso de temor de homens, ou seja, ter medo daquilo que podem ou não pensar da gente. Mas tem vários problemas em tentar atender às expectativas dos outros acima de tudo. O primeiro é que nunca vamos conseguir agradar todo mundo ao mesmo tempo, porque cada um tem um padrão diferente de expectativa. Por exemplo, meus pais querem que eu tire notas muito altas, mas meus amigos acham ridículo quem vai muito bem nas provas. Aí fica difícil atender as duas expectativas, né? Sabe outro problema, Gabi? É que muitas vezes as pessoas mudam de opinião com frequência. Por exemplo, você pode pensar em comprar um chocolate para alguém e sabe que essa pessoa ama chocolate branco. Aí você presenteia essa pessoa e ela fala que agora ela tá na vibe de chocolate dark, aqueles chocolates amargos. Aí você fica mais branco que o chocolate e não sabe o que fazer. Pois é, Lucas. E o terceiro problema é que quando não atendemos às expectativas dos outros, muitas vezes somos julgados e mal compreendidos na situação que impediu isso. Por exemplo, fui convidada para uma festa de uma grande amiga, mas bem no dia alguém da minha família passou mal e decidi socorrer a pessoa, o que me impediu de ir à festa. Minha amiga ficou muito chateada e teve dificuldade em compreender meus motivos. Na verdade, ela pensou que isso só era uma desculpa para eu não ir à festa. E também é comum esperar de nós o que é só errado mesmo, tipo passar cola ou dar um gelo em um colega. No fundo, Gabi, nós nunca vamos agradar totalmente qualquer pessoa que seja, porque ninguém tem tudo que verdadeiramente preenche o coração. E também porque o coração é enganoso e deseja coisas erradas das pessoas. É por isso que colocar a nossa identidade em sempre tentar agradar as expectativas das outras pessoas só nos conduz a uma prisão, uma vida infeliz.
Ouça o que diz Provérbios: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Exatamente, Lucas. Então, viajante, pare um pouco e pense. Você tem buscado de modo desenfreado a aprovação das outras pessoas? Tem relacionado sua identidade com as expectativas dos outros? Ou, ao contrário, vive sem se importar com as opiniões e sentimentos das pessoas? Será que você também cobra que os outros atendam suas expectativas insaciáveis? Viajante, a gente sabe que esse é um tema difícil. Nossos corações são tentados a supervalorizar ou desprezar completamente a opinião que os outros têm sobre nós. Mas tem uma única pessoa pela qual vale a pena todo o esforço para agradar. Viajante, e se ao invés de perguntar o que os outros esperam de mim, a gente perguntasse o que Deus espera de mim? A coisa seria bem diferente, né? Mas antes, a gente precisa relembrar algumas coisas que já dissemos aqui em outros episódios. Por nós mesmos, não conseguimos alcançar a expectativa de Deus, que tem um alto padrão, uma vida totalmente santa e perfeita. É por isso que Jesus veio para atender totalmente às expectativas de Deus. Sua morte e ressurreição é prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo, e aqueles que confiam nele para a salvação são totalmente aprovados por Deus. Exato, Gabi. E é interessante notar que Cristo viveu neste mundo como um homem perfeito e tinha tudo o que alguém pudesse esperar. E a Bíblia diz que, mesmo assim, o seu próprio povo o rejeitou, e até hoje muitos o rejeitam. Isso é mais uma prova de que, na maioria das vezes, o nosso próprio coração busca coisas erradas, segundo o padrão de Deus. E Jesus não nos salvou para a gente ficar levando a vida do jeito que quiser. Quando a gente compreende o valor da salvação, ficamos tão gratos que temos o desejo de agradar o Deus que nos resgatou. Então, voltamos para a Bíblia para entender o que Deus espera de nós, que de modo resumido e final é ser igual a Jesus, nosso Salvador. A partir desse ponto, nos esforçamos para viver do mesmo modo que Jesus viveu, não porque ainda precisamos ser aceitos por Deus, mas como forma de gratidão e de dar glória a Ele. Para isso, a Bíblia tem muitas instruções práticas que determinam nossas atitudes, palavras e pensamentos. Isso. Só para citar algumas, Deus espera que eu só fale a verdade e coisas que edificam os outros. Deus espera que eu elimine a amargura, inveja, raiva e todo tipo de maldade no coração. Deus espera que eu pratique o perdão. Deus espera que eu fique longe de toda forma de imoralidade. Ele espera que eu seja manso, humilde e gentil no trato com os outros. Deus espera que eu não ande ansiosa pelas preocupações da vida, mas confie nele ao buscar fazer sua vontade. Deus também espera que eu ame o próximo como a mim mesmo, e isso muitas vezes inclui buscar agradar as pessoas, muitas vezes abrindo mão de direitos e preferências por amor sacrificial. Então, somos chamados sim para agradar os outros, desde que nosso amor a Deus venha em primeiro lugar e que o resultado de agradar o próximo seja para promover o bem dele, de acordo com a Bíblia. Então, é correto buscar honrar os pais, pois isso é justo para Deus. É correto buscar agradar o cônjuge de forma bíblica. É correto ser um bom trabalhador que segue as instruções do chefe, que não sejam contrárias à Bíblia. Também ouvir com atenção os alertas e conselhos para saber se tem sentido bíblico no que nos dizem. Isso! E um modo resumido de enxergar aquilo que Deus espera de nós é que a gente cresça no relacionamento com Ele, por meio da leitura e meditação da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão com uma igreja saudável, por meio da luta contra o pecado, por meio de falar o Evangelho a todos. E viver uma vida que busca agradar a Deus é muito mais recompensador do que viver agradando homens, porque Deus nunca muda de opinião. Ele nunca é contraditório em sua vontade. Ele sempre é compreensivo em nossas situações e nunca precisa que lhe demos algo para o satisfazer, pois ele é autossuficiente. É isso aí. Mas sabe, Gabi, às vezes parte das expectativas não vem de outras pessoas, vem de nós mesmos. Muitas vezes ansiamos por coisas que a Bíblia não condena, e tá tudo bem. Ansiamos ter uma boa educação e uma boa universidade, ter um bom emprego, ter boas amizades, ansiamos ter um bom casamento e uma família que glorifica a Deus. Criamos expectativas em relação a essas coisas,
mas muitas vezes nossa vida é conduzida por outros caminhos. E nessas horas em que somos tentados a desanimar por não alcançar aquilo que esperamos, precisamos colocar nosso foco em Deus. Esperar por essas coisas não é pecado, mas pode se tornar, se desejarmos mais a elas do que a Deus. Ele é nossa única fonte de satisfação. Tudo o que realmente esperamos e ansiamos se encontra em Cristo. Precisamos alimentar o amor a Deus mais do que qualquer outra coisa e confiar que o modo como Ele conduz nossa vida é para o nosso bem, muito mais do que imaginamos. Viajante, não se prenda-se àquilo que os outros esperam de você. É um caminho infeliz. Lembre que somente em Cristo você é aprovado por Deus e tem o poder de agradá-lo de acordo com as instruções bíblicas. Um caminho de esperança eterna. Submeta os sonhos que você tem a Deus, a sua palavra, e em oração entregue-os a Ele. Lute contra os pecados que irão tentar te fazer desconfiar dele. Caminhe por fé, crendo que obedecer à palavra de Deus irá te trazer muito mais alegria do que alcançar suas expectativas, pois você é filho amado de Deus, em Jesus. Muito obrigado, Gabi, pelo convite participar da estação. Tchau, viajante. Até a próxima. Lucas, foi muito bom ter você aqui com a gente. Viajante, estamos quase no fim de mais uma série, mas surpresas ainda estão por vir. Te espero na próxima parada.